O sol de Lisboa, normalmente generoso, parecia hesitar naquela manhã de outubro, filtrando-se timidamente pelas janelas altas do antigo edifício no Chiado, sede da prestigiada Faculdade de Belas Artes e Design. Amara Baptista sentiu um arrepio, não de frio, mas de uma antecipação que lhe revirava o estômago. O seu primeiro dia no mestrado. O ar cheirava a terebintina, a papel novo e a uma história que ela ansiava por integrar. Deixara para trás o seu bairro na Amadora, um universo de cores vibrantes e do cheiro reconfortante da cachupa da mãe, para mergulhar neste mundo de discussões conceptuais e ambições artísticas. A bolsa de estudo, conquistada com unhas e dentes, era o seu bilhete dourado. Amara, com os seus 23 anos, trazia consigo mais do que apenas cadernos de esboços e uma mente fervilhante de ideias. Trazia a pele escura, a herança orgulhosa dos seus pais cabo-verdianos e um cabelo crespo e volumoso que desafiava a gravidade e os olhares discretamente curiosos dos novos colegas. Escolhera um vestido colorido, um pequeno ato de afirmação no meio da paleta mais sóbria que parecia dominar os corredores. Na primeira aula de apresentação, sentiu os olhares. Não hostis, não ainda, mas avaliadores. Diferentes. Foi aí que conheceu Gonçalo Valente. Ele destacava-se, não pela originalidade, mas por uma aura de quem nascera com o mundo aos seus pés. Roupas de marca discretas, um sorriso que parecia mais um esgar de complacência e uma forma de falar que não admitia réplica. Amara sentiu logo uma pontada de desconforto quando ele, ao ouvir o seu apelido, comentou com um colega ao lado, em voz suficientemente alta para ela ouvir. Baptista? Com este cabelo pensei que fosse mais exótico, tipo, sei lá, de alguma tribo. O colega riu. Amara engoliu em seco o seu entusiasmo inicial a sofrer o primeiro embate. Tentou convencer-se de que era apenas arrogância, a típica postura de quem se sente superior. Nas semanas seguintes, a faculdade revelou-se um espaço de contrastes. A beleza dos estúdios de design inundados pela luz de Lisboa era inebriante. As discussões teóricas com alguns professores abriam-lhe novos horizontes. Conheceu Sofia Campos, uma colega de turma com um olhar atento e um sorriso simpático, embora Amara a sentisse algo reservada. Partilhavam algumas aulas e, por vezes, trocavam notas sobre os trabalhos. No entanto, a presença de Gonçalo tornava-se cada vez mais incômoda. Os seus comentários, sempre disfarçados de humor ou crítica construtiva, pareciam ter Amara como alvo preferencial. Esse teu estilo é muito étnico. Tens a certeza que se enquadra no design contemporâneo europeu? Ou a tua bolsa deve dar um jeitão, não é? Nós, os outros, temos de pagar balúrdios. Cada palavra era uma pequena agulha, picando a sua confiança. O professor Dr. Rui Meireles, orientador de mestrado de ambos e uma figura venerada no meio académico, parecia alheio a estas dinâmicas. Nas suas aulas, valorizava a provocação intelectual, mas Amara sentia que havia uma linha ténue entre isso e a permissividade perante o desrespeito. Ela começou a encolher-se, a falar menos, a recear as aulas que partilhava com Gonçalo. O seu bairro, antes um ponto de partida, começava a parecer um refúgio distante para onde ansiava regressar todos os fins de dia, longe dos olhares e das palavras que a diminuíam. A cidade, com o seu elétrico a chiar nos carris e os turistas a preencherem a baixa, soava distante. Um ruído de fundo para a sua crescente angústia. O sonho dourado começava a ganhar contornos de pesadelo. Current Part Characters, 378. Total Characters, 13.978. O incidente que quebrou a barragem de silêncio autoimposto de Amara ocorreu durante a apresentação de um pequeno projeto de grupo para a cadeira de metodologias de projeto. O tema era Design Inclusivo. Ironia das ironias. Gonçalo, que mal contribuíra para o trabalho prático, monopolizara a palavra durante a maior parte da apresentação, gesticulando com a confiança de quem dominava o assunto. Amara, responsável pela pesquisa conceptual e por grande parte da identidade visual, preparava-se para expor a sua parte. Assim que começou a falar, a sua voz ligeiramente trêmula, mas clara, Gonçalo interrompeu-a. Espera aí, Amara. Acho que não estás a explicar bem essa parte. Deixa que eu esclareça. E sem lhe dar hipótese, retomou a palavra, distorcendo alguns dos conceitos que ela tão cuidadosamente pesquisara. Amara tentou intervir. Gonçalo, não foi bem isso que eu quis dizer com... Ele virou-se para ela, um sorriso condescendente nos lábios. Oh, Amara, com todo o respeito, acho que a tua visão é um bocado simplista para um projeto desta complexidade. Talvez a tua falta de capacidade de trabalho em equipa esteja a prejudicar a clareza.
E sejamos honestos. Aqui, ele dirigiu-se à turma e ao professor Meireles, que observava com uma expressão neutra. A qualidade de algumas destas propostas visuais é, digamos, duvidosa. Parece que alguém se inspirou demasiado na arte tribal e esqueceu-se que estamos numa faculdade de design europeia. A palavra tribal foi dita com um desprezo mal disfarçado. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Amara sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto e, logo a seguir, uma onda de calor a subir-lhe pelas faces. As palavras de Gonçalo ecoavam nos seus ouvidos, cada sílaba um golpe. Olhou para os colegas, alguns desviavam o olhar, outros cochichavam. Sofia Campos olhava para ela com uma expressão de choque e preocupação. O professor Meireles pigarreou. Bem, Gonçalo, talvez um pouco mais de diplomacia na crítica. Amara, prossiga, por favor, mas tentem focar-se nos aspectos mais consensuais do grupo. Consensuais? Pensou Amara, a voz embargada. Consensual era ser humilhada publicamente? Consensual era ter o seu trabalho e a sua identidade ridicularizados? Ela abriu a boca para responder, para se defender, mas as palavras não saíram. Sentiu-se pequena, exposta, como se todos os seus receios e inseguranças tivessem sido projetados num ecrã gigante para todos verem. Terminou a sua parte da apresentação mecanicamente, a voz quase um sussurro, o brilho nos olhos substituído por uma névoa de mágoa e raiva impotente. Naquele dia, Amara não regressou ao seu bairro na Amadora. Vagueou pelas ruas do Chiado, o coração pesado como as pedras da calçada. A beleza da cidade, que tanto a encantara no início, parecia agora uma zombaria. Entrou na casa de banho da faculdade e chorou, as lágrimas a misturarem-se com a frustração. Não era a primeira vez que sentia o ferrão do racismo, mas ali, naquele espaço que deveria ser de aprendizagem e crescimento, doía de uma forma diferente. Doía porque vinha de um par, de alguém que deveria estar a aprender ao seu lado, e doía pela passividade da autoridade que deveria protegê-la. Chega, pensou ela, enquanto limpava as lágrimas com as costas da mão. Isto não pode continuar assim. A semente da resistência, ainda tímida, começava a germinar no solo da sua dor. Nos dias que se seguiram ao incidente da apresentação, Amara começou a notar um padrão mais insidioso no comportamento de Gonçalo. Já não eram apenas os comentários depreciativos em voz alta, eram as microagressões constantes, os olhares de soslaio carregados de desdém, as interrupções sistemáticas sempre que ela tentava expor uma ideia nas aulas. Se ela sugeria uma abordagem mais ligada às suas raízes culturais num projeto, ele revirava os olhos e murmurava algo sobre exotismos desnecessários ou falta de visão universal. Quando ela tirava boas notas, ele insinuava que era por benefício de minorias ou porque os professores hoje em dia têm medo de ser chamados de racistas. Amara tentou, uma vez mais, abordar o professor Meireles. Desta vez, preparou-se, anotou exemplos específicos, datas, palavras exatas. Encontrou no seu gabinete um espaço austero forrado de livros e com um leve cheiro a pó. Ele ouviu-a com a ponta dos dedos a tamborilar na secretária, uma expressão de impaciência contida no rosto. Amara, disse ele, quando ela terminou, a voz carregada de uma falsa compreensão. Agradeço a sua franqueza, mas tem de perceber que o ambiente académico é, por natureza, um espaço de debate, por vezes aceso. O Gonçalo tem um temperamento, digamos, efusivo. E é de uma família com alguma influência, o que por vezes lhes dá uma certa confiança excessiva. Fez uma pausa, como se estivesse a escolher as palavras com cuidado. O que lhe peço é que tente não levar as coisas tão a peito. Ele é um jovem com um humor peculiar, talvez não tenha a intenção de a magoar. E, francamente, criar um conflito formal por causa disto poderia ser desproporcional. Prejudicaria a imagem do departamento, entende? E entre nós, poderia até prejudicá-la a si. Sugiro que se foque no seu trabalho, que é excelente, e tente ignorar estas fricções. Fricções? Amara quase gritou. Aquilo não eram fricções. Era um ataque constante à sua dignidade, à sua inteligência, à sua própria identidade. Saiu do gabinete do professor com um nó na garganta e uma sensação avassaladora de impotência. A instituição, que deveria ser um farol de conhecimento e equidade, parecia mais interessada em varrer o lixo para debaixo do tapete do que em enfrentar a sujidade. O seu rendimento académico, antes impecável, começou a ressentir-se. A ansiedade era uma companheira constante. As noites eram povoadas por pensamentos ruminantes, revivendo cada comentário, cada olhar de desprezo. Começou a faltar a algumas aulas, especialmente aquelas em que a interação com Gonçalo era inevitável.
O isolamento tornou-se o seu casulo, mas um casulo que a sufocava em vez de a proteger. O medo de ser rotulada como conflituosa, demasiado sensível, ou, pior ainda, de que as suas queixas fossem vistas como uma desculpa para um eventual fracasso académico, paralisava-a. Sentia-se presa numa teia invisível de preconceito e indiferença institucional. Gonçalo, por seu lado, parecia florescer com esta nova dinâmica. A passividade de Amara e a inação do professor Meireles pareciam alimentar a sua arrogância. Começou a espalhar boatos subtis sobre a instabilidade emocional de Amara, sobre a sua dificuldade de integração. Em grupos de WhatsApp da turma, dos quais Amara fora tacitamente excluída, os seus comentários jocosos sobre ela, embora nunca a nomeando diretamente, eram entendidos por muitos. A sua presença online, sempre impecável e cheia de projetos inovadores, contrastava com o recolhimento e o silêncio de Amara. Numa tarde particularmente cinzenta, quando a chuva fustigava as janelas do estúdio de design e Amara se sentia mais invisível do que nunca, Sofia Campos aproximou-se da sua secretária. Amara estava a rabiscar distraidamente no seu caderno, a mente longe dali, perdida num labirinto de angústia. Amara? A voz de Sofia era suave, hesitante. Amara levantou a cabeça, surpreendida. Raramente falavam desde que o ambiente se tornara mais pesado. Posso sentar-me? Perguntou Sofia, já a puxar um banco. Amara acenou, um misto de curiosidade e apreensão. Sofia olhou em volta, certificando-se de que não estavam a ser ouvidas. Gonçalo estava do outro lado da sala, absorto numa conversa animada com outros colegas. Olha, começou Sofia, a voz baixa, eu vi o que aconteceu no outro dia, na apresentação. E tenho visto outras coisas. Os comentários do Gonçalo, a forma como ele te trata. Amara sentiu um nó a formar-se na garganta. Esperava condescendência, ou talvez mais um conselho para ignorar. Não é justo, continuou Sofia, os seus olhos normalmente serenos agora carregados de uma indignação contida. O que ele faz não é humor peculiar, é bullying e é racista. A palavra racista, dita em voz alta por outra pessoa, teve um impacto profundo em Amara. Era a validação que ela tanto precisava, mas que receava procurar. Lágrimas vieram-lhe aos olhos. Eu peço desculpa, disse Sofia, parecendo genuinamente arrependida. Peço desculpa por não ter dito nada antes. Fiquei com medo, acho. Medo de me tornar o próximo alvo dele ou de arranjar problemas. Confessou que ela própria, noutra altura, noutro contexto, sofrera um tipo diferente de assédio e o silêncio dos outros fora o que mais lhe doera. Mas não posso continuar a ver isto e a não fazer nada. Tu não estás a exagerar, Amara. E não estás sozinha. Aquelas palavras foram como uma boia salva-vidas lançada a alguém que se afogava. Amara, pela primeira vez em semanas, sentiu uma centelha de esperança. Contou a Sofia as suas tentativas frustradas de falar com o professor Meireles, o sentimento de invisibilidade, o medo. Sofia ouviu atentamente, acenando com a cabeça, a sua expressão solidária. Temos de fazer alguma coisa, disse Sofia com uma nova determinação. Não podemos deixá-lo continuar assim. Juntas, naquela tarde chuvosa, começaram a traçar um plano. Amara mostrou a Sofia o diário onde registava os incidentes. Sofia, que tinha alguma habilidade com tecnologia, sugeriu que tentassem obter provas mais concretas. Se ele fala assim contigo, deve falar com outros também. E talvez possamos apanhar alguma coisa. A ideia de confrontar ativamente a situação era assustadora, mas ter Sofia ao seu lado deu a Amara uma força que não sabia que possuía. A aliança estava formada. Já não era apenas a sua dor individual. Era uma luta partilhada. Nos dias seguintes agiram com cautela. Amara continuou a documentar tudo. Sofia, discretamente, conseguiu gravar com o telemóvel algumas das tiradas sarcásticas de Gonçalo durante os intervalos das aulas, dirigidas a Amara ou a propósito dela. Reuniram e-mails em que Gonçalo, subtilmente, tentava minar a participação de Amara em trabalhos de grupo. Com um pequeno dossiê de provas, decidiram levar o assunto à coordenação do curso. A reunião foi tensa. Apresentaram os factos, as gravações. A coordenadora, uma professora mais jovem que o professor Meireles, pareceu inicialmente mais receptiva, mas, à medida que a conversa avançava, a preocupação com a reputação da faculdade e as implicações legais começou a surgir. O nome da família Valente foi mencionado em voz baixa. Prometeram averiguar internamente e falar com os envolvidos. Amara e Sofia saíram da reunião com um sentimento ambíguo. Tinham sido ouvidas, mas a resposta fora vaga, burocrática. A muralha institucional parecia difícil de transpor.
Gonçalo, informado da queixa, embora não soubesse da extensão das provas, tornou-se mais frio e calculista, evitando confrontos diretos, mas intensificando uma campanha de isolamento de Amara entre os colegas. A pressão da situação começou a afetar a criatividade de Amara. O seu projeto final de mestrado, que deveria ser o culminar dos seus estudos, parecia um fardo imenso. O tema inicial, algo genérico sobre novas tendências no design gráfico, já não lhe dizia nada. Como poderia ela falar de comunicação eficaz quando a sua própria voz era silenciada, quando a comunicação ao seu redor era tóxica e opressiva? Uma noite, no seu pequeno quarto na Amadora, rodeada pelos cheiros familiares da cozinha da mãe e pelos sons do bairro que tanto amava e que, paradoxalmente, a faziam sentir-se ainda mais desenraizada do mundo académico do Chiado, Amara olhava para uma página em branco no seu caderno de esboços. A angústia era palpável. Pensou em desistir. Pensou em transferir-se, em começar de novo noutro sítio onde talvez o seu cabelo, a sua pele, a sua origem não fossem um convite constante ao escrutínio e ao preconceito. Foi então que o seu olhar caiu sobre um pequeno cartaz que fizera há uns anos para um trabalho da licenciatura sobre a invisibilidade das mulheres artistas negras na história da arte portuguesa. Uma frase de Audre Lorde, que ela transcrevera na margem, saltou-lhe à vista. Your silence will not protect you. O teu silêncio não te protegerá. Uma epifania. Se o silêncio não a protegia, então a sua voz, a sua arte, teriam de o fazer. E se o seu projeto final fosse precisamente sobre isso? Sobre as vozes silenciadas, sobre a experiência de ser o outro, num ambiente que se orgulhava da sua vanguarda, mas que, no fundo, replicava velhas exclusões? No dia seguinte partilhou a ideia com Sofia. É arriscado, Amara, disse Sofia, depois de a ouvir. Vais expor-te muito, e vais expor a faculdade. Eu sei, respondeu Amara, uma nova luz nos olhos, mas não consigo fazer outra coisa. Não consigo desenhar logótipos bonitos ou discutir tipografias enquanto isto está a acontecer. A minha arte tem de significar alguma coisa. Sofia sorriu. Então, vamos a isso. Estou contigo. As semanas seguintes foram de trabalho intenso. Amara mergulhou no projeto com uma ferocidade que não sentia há meses. O seu tema oficial passou a ser Vozes Silenciadas no Design Contemporâneo, uma exploração visual da exclusão e da resistência. Mas, na verdade, era a sua história, a sua dor, a sua raiva e a sua esperança a serem traduzidas em imagens, palavras, texturas. Criou uma série de peças gráficas poderosas. Uma delas era um autorretrato fragmentado, onde o seu rosto era composto por palavras e frases que ouvira, exótica, tribal, bolseira, demasiado sensível, mas também por palavras de afirmação que ela própria começava a reivindicar. Resiliente, criativa, forte. Outra peça era uma instalação sonora onde se ouviam em loop sussurros de microagressões, sobrepostos a batidas de tambor africano, cada vez mais altas, como um coração a acelerar. O design do seu portfólio final incorporava elementos da cestaria e dos panos cabo-verdianos, uma afirmação orgulhosa da sua herança. Sofia foi uma aliada incansável. Ajudou na pesquisa de textos teóricos sobre racismo institucional, deu feedback crítico sobre as peças de Amara e, mais importante, ofereceu um apoio emocional constante. Houve momentos de dúvida, de medo, e se o júri considerasse o projeto demasiado pessoal, panfletário, não académico? E se Gonçalo tentasse sabotar a sua apresentação? A tensão era palpável à medida que o dia da defesa do mestrado se aproximava. Amara sabia que estava a caminhar numa corda bamba, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que estava a caminhar na direção certa, com a sua própria voz a guiá-la. Chegou o dia da apresentação final. O anfiteatro da faculdade estava mais cheio do que o habitual. Havia alunos de vários anos, professores, o júri convidado, composto por 2 designers de renome e um académico de outra universidade, e, claro, o professor Meirelles, com a sua habitual expressão impassível, sentado na primeira fila. Gonçalo também lá estava, encostado a uma parede no fundo da sala, braços cruzados, um sorriso trocista nos lábios. Amara viu-o e sentiu o estômago dar um nó, mas respirou fundo. Olhou para Sofia, sentada discretamente entre os outros alunos, que lhe deu um pequeno aceno de encorajamento. Amara subiu ao estrado. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava o microfone. O seu vestido hoje era de um tecido africano vibrante, um amarelo sol que irradiava uma energia desafiadora. O seu cabelo estava apanhado no alto da cabeça, como uma coroa. Começou a apresentação. A sua voz, no início, era pouco mais que um sussurro.
mas foi ganhando firmeza à medida que mergulhava no seu tema. Vozes silenciadas no design contemporâneo, anunciou o título projetado atrás dela numa tipografia elegante que ela própria criara. Nos primeiros minutos, discorreu sobre designers históricos de minorias étnicas que foram sistematicamente ignorados ou cujas contribuições foram minimizadas. Mostrou exemplos, citou estudos. O júri e os professores acenavam. Parecia uma apresentação acadêmica sólida, embora talvez um pouco previsível. O professor Meirelles relaxou visivelmente na sua cadeira. Gonçalo bocejava. Então, a meio da apresentação, o tom de Amara mudou. A sua voz tornou-se mais pessoal, mais carregada de emoção. Mas o silenciamento não é apenas uma questão histórica, disse ela, olhando diretamente para a audiência. Acontece hoje. Acontece aqui. Acontece quando a experiência de um aluno é invalidada, quando a sua identidade é ridicularizada, quando o seu direito a um ambiente de aprendizagem seguro e respeitoso é negado. No ecrã atrás dela, as imagens acadêmicas deram lugar a algo diferente. Primeiro, uma colagem de palavras, as mesmas que a assombraram durante meses. Exótica, não tem quadras, estás a exagerar, privilegiada por seres minoria. Depois, o seu autorretrato fragmentado. Um silêncio tenso começou a instalar-se na sala. Os murmúrios cessaram. Os olhos de Gonçalo arregalaram-se ligeiramente, o sorriso a desvanecer-se. O professor Meirelles endireitou-se na cadeira, o rosto subitamente pálido. Amara continuou, a voz agora clara e forte, embora com um tremor de emoção contida. Este projeto não é apenas sobre teoria, é sobre a vivência. É sobre como o design pode ser uma ferramenta para dar voz àqueles a quem tentam impor o silêncio. Descreveu, sem nunca mencionar nomes diretamente, o impacto do bullying racial, da indiferença institucional. Falou da ansiedade, da autodúvida, da tentação de desistir. Mas também é sobre resistência, afirmou. É sobre encontrar a força na nossa identidade, na nossa comunidade, na nossa arte. A instalação sonora começou a tocar suavemente, os sussurros das microagressões, o crescendo do tambor. As imagens das suas peças gráficas sucediam-se no ecrã, cada uma um testemunho visual da sua jornada. Concluiu a apresentação com uma citação de uma poetisa negra. E ainda assim, eu ergo-me. Quando terminou, houve um momento de silêncio absoluto, denso, quase palpável. Amara ficou de pé, o coração a bater descontroladamente, esperando a reação. Então, timidamente, um aplauso começou. Depois outro e mais outro, até que a sala inteira, ou quase toda, aplaudia. Não eram os aplausos educados de uma apresentação acadêmica qualquer. Havia algo mais, uma mistura de choque, admiração e, para alguns, talvez desconforto. Amara viu lágrimas nos olhos de Sofia. Alguns alunos negros na audiência aplaudiam com uma emoção particular. O júri parecia atordoado. O primeiro a falar foi o acadêmico convidado. Senhorita Baptista, começou, a voz grave. Esta foi uma das apresentações de mestrado mais invulgares e, devo dizer, corajosas que já testemunhei. Levanta questões que vão muito para além do design, questões sobre ética, sobre responsabilidade institucional. A designer de renome no júri acrescentou: o seu trabalho visual é de uma força impressionante, Amara. Conseguiu transformar uma experiência dolorosa numa expressão artística pungente e relevante. No entanto, e aqui o seu tom tornou-se mais cauteloso, a forma como abordou as questões institucionais, embora compreensível do ponto de vista pessoal, é delicada. O professor Meirelles, visivelmente tenso, tentou intervir. Gostaria de salientar que a Faculdade de Belas Artes preza imenso a diversidade e tem mecanismos para lidar com quaisquer queixas. Foi interrompido por um dos membros do júri. Professor Meirelles, com todo o respeito, a apresentação da senhorita Baptista sugere que esses mecanismos podem não estar a funcionar como deveriam ou que não são percebidos como eficazes pelos alunos. Gonçalo, que durante a maior parte dos aplausos permanecera imóvel, o rosto uma máscara de fúria contida, levantou-se abruptamente e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. O som ecoou no silêncio que se seguiu. A sessão de perguntas e respostas foi intensa. Alguns professores tentaram defender a reputação imaculada da faculdade. Alguns alunos fizeram perguntas que demonstravam o seu apoio a Amara, partilhando veladamente as suas próprias experiências de desconforto. Amara respondeu a tudo com uma calma e uma dignidade que surpreenderam até a si mesma. Sentia-se esgotada, mas também estranhamente leve. Tinha dito a sua verdade. Nos dias que se seguiram, a apresentação de Amara tornou-se o epicentro de um pequeno terremoto na faculdade.
Corriam boatos, discussões acaloradas nos corredores e nas redes sociais internas dos alunos. Alguns acusavam-na de lavar roupa suja em público, de ser demasiado radical. Outros, muitos mais do que ela esperava, manifestavam o seu apoio, partilhavam as suas próprias histórias de discriminação ou desconforto, não apenas racial, mas também de género, de classe. Um grupo de alunos começou a organizar-se para exigir um posicionamento mais claro da direção da faculdade e a implementação de políticas de inclusão mais eficazes. A direção da faculdade, apanhada de surpresa pela repercussão, emitiu um comunicado vago falando em valorizar o diálogo e reafirmar o compromisso com um ambiente inclusivo, mas sem anunciar medidas concretas. O professor Meirelles foi chamado a várias reuniões. Amara soube por Sofia que Gonçalo Valente andava furioso a tentar desacreditá-la, a dizer que ela inventara tudo para ter protagonismo, mas as suas palavras pareciam ter menos peso agora. A narrativa já não era controlada apenas por ele. Amara recebeu a nota do seu projeto final algumas semanas depois. Foi uma nota excelente, acompanhada de um comentário do júri que elogiava a coragem conceptual e a execução artística impecável, embora também mencionasse a natureza controversa da abordagem. Não houve menção direta a sanções contra Gonçalo ou a uma investigação formal sobre as suas ações por parte da faculdade. A justiça, no sentido formal, parecia ter ficado a meio caminho. No entanto, algo mudara. Gonçalo, embora não expulso, tornou-se uma figura mais isolada. O seu ar de superioridade estava abalado, a sua reputação manchada entre muitos colegas e alguns docentes. O professor Meirelles, nas aulas seguintes, parecia mais contido, talvez até um pouco mais atento às dinâmicas da sala, embora Amara duvidasse que a sua perspectiva tivesse mudado fundamentalmente. Para Amara, a maior vitória não estava em nenhuma punição externa, mas na sua própria transformação. Sentia-se exausta, como se tivesse corrido uma maratona emocional, mas também sentia um alívio profundo e uma nova força. Recuperara a sua voz, a sua agência, e descobrira que não estava sozinha. A amizade com Sofia tornara-se um pilar. Conseguiste, Amara, disse-lhe Sofia, abraçando-a no dia em que saíram as notas. Mostraste a todos quem és. O burburinho causado pela sua apresentação começou a ter pequenos, mas significativos efeitos. O grupo de alunos que se formara conseguiu que a direção da faculdade aceitasse criar um pequeno gabinete de apoio para questões de discriminação e inclusão, ainda com recursos limitados. Começaram a organizar debates e workshops sobre diversidade. Eram pequenos passos, Amara sabia, mas eram passos. A mudança sistêmica era uma maratona, não um sprint. Algum tempo depois de terminar o mestrado, Amara recebeu um e-mail inesperado. Era de uma pequena galeria de arte alternativa em Alfama, gerida por um coletivo de jovens artistas. Tinham ouvido falar da sua apresentação através de um dos membros do júri e estavam impressionados com as imagens do seu projeto que tinham visto online. Convidavam-na para participar numa exposição coletiva sobre arte e ativismo. Amara leu o e-mail várias vezes, um sorriso a espalhar-se lentamente pelo seu rosto. O convite era mais do que uma oportunidade profissional. Era um reconhecimento, uma validação do caminho que escolhera. Na noite da inauguração da exposição, o seu autorretrato fragmentado estava em destaque numa das paredes. Ao lado, a instalação sonora com os sussurros e os tambores criava uma atmosfera intensa. Muitas pessoas paravam, observavam, escutavam. Amara viu rostos de todas as cores, idades, origens. Viu Sofia radiante de orgulho. Viu alguns dos seus antigos colegas da faculdade, até mesmo alguns que antes se mantinham distantes, agora a olharem para o seu trabalho com um novo respeito. Um jovem estudante de arte, negro como ela, aproximou-se. Obrigado, disse ele, a voz embargada. Obrigado por teres tido a coragem de falar por tantos de nós. Naquele momento, olhando para a sua arte exposta para as pessoas que ela tocava, Amara Baptista soube que a sua jornada estava apenas a começar. O cansaço da luta ainda lá estava, mas sobreposto a ele havia uma esperança vibrante e uma determinação inabalável. Pegou no seu caderno de esboços, onde já começavam a surgir novas ideias, novas formas de dar voz ao silêncio. O sol de Lisboa, que no início do seu mestrado parecia hesitar, brilhava agora com uma promessa renovada, refletindo-se no seu sorriso. Ela erguera-se, e continuaria a erguer-se. Os meses que se seguiram à exposição foram um turbilhão de novas experiências para Amara. O seu trabalho começou a ganhar reconhecimento em certos nichos artísticos e ativistas em Lisboa.
Participou em debates sobre arte, identidade e inclusão. A sua voz agora mais segura, as suas palavras encontrando eco em audiências cada vez mais vastas. O pequeno gabinete de apoio na faculdade que ela ajudara a inspirar começou a ganhar mais visibilidade e outros alunos sentiram-se mais encorajados a partilhar as suas experiências. Não era uma revolução, mas era um movimento, uma ondulação de consciência que se espalhava. Sofia continuou a ser a sua grande amiga e confidente. Juntas sonhavam com projetos futuros, talvez uma plataforma online para artistas de minorias, um espaço onde outras vozes silenciadas pudessem encontrar expressão e comunidade. O caminho não era fácil. Enfrentavam ceticismo, falta de financiamento e a resistência passiva daqueles que preferiam manter o status quo. Mas a semente plantada no dia da apresentação de Amara continuava a crescer. Um dia, Amara recebeu uma carta. Vinha de uma escola secundária num bairro problemático nos arredores de Lisboa, muito parecido com aquele onde ela crescera. Uma professora de educação visual, que lera um artigo sobre o seu trabalho numa revista de arte local, convidava para dar uma palestra aos alunos, para falar sobre a sua jornada, sobre como a arte pode ser uma ferramenta de transformação pessoal e social. Amara hesitou por um momento. Voltar a um ambiente escolar, mesmo como oradora, trazia à tona memórias complexas da sua própria adolescência, das primeiras farpas de discriminação que tivera de enfrentar. Mas depois pensou nos rostos daqueles jovens, muitos deles, sem dúvida, a enfrentar os seus próprios desafios, as suas próprias batalhas silenciosas, e aceitou. No dia da palestra, a sala estava cheia de adolescentes irrequietos, mas curiosos. Amara começou por contar a sua história, não como uma heroína, mas como alguém que tropeçara, que sentira medo, que quase desistira. Falou da importância de encontrar a própria voz, mesmo quando o mundo parece querer abafá-la. Mostrou imagens do seu trabalho, explicou o significado por detrás de cada peça. Ao terminar, um jovem na primeira fila levantou a mão. Tinha a pele escura como Amara, os olhos brilhantes de uma inteligência inquieta. "Acho que a arte pode mesmo mudar as coisas?" perguntou ele. Um travo de desafio e esperança na voz. "Ou é só desenhar coisas bonitas?" Amara sorriu. "A arte pode ser muitas coisas", respondeu. "Pode ser beleza, sim, mas também pode ser um espelho, a mostrar-nos quem somos, com as nossas falhas e as nossas forças. Pode ser um martelo, a quebrar os muros do silêncio e da injustiça. E pode ser uma ponte, a ligar-nos uns aos outros, a mostrar-nos que não estamos sozinhos." Olhou para o jovem. "Sim, eu acho que a arte pode mudar as coisas. Pode não mudar o mundo inteiro de uma vez, mas pode mudar o teu mundo. E isso, por vezes, é o começo de tudo." Quando saiu da escola nesse dia, Amara sentia uma leveza que não era apenas alívio. Era a sensação de ter fechado um ciclo e, ao mesmo tempo, aberto inúmeros outros. O seu caminho como artista e como mulher estava intrinsecamente ligado à sua identidade, à sua história e à história de tantos outros que, como ela, lutavam por serem vistos, ouvidos, respeitados. Não voltara a cruzar-se com Gonçalo Valente, embora soubesse que ele terminara o mestrado e provavelmente estaria a usar as suas conexões familiares para abrir caminho no mundo do design. Talvez um dia ele viesse a entender a profundidade do mal que causara. Talvez não. Amara já não se preocupava com isso. A sua energia estava focada em construir, em criar, em amplificar as vozes que importavam. No seu estúdio, que agora era um pequeno espaço partilhado com outros artistas na moraria, Amara trabalhava num novo projeto. Era uma série de retratos de mulheres do seu bairro, mulheres fortes, resilientes, cujas histórias raramente eram contadas. Cada pincelada, cada escolha de cor era um ato de amor, de reconhecimento, de celebração. O sol de Lisboa entrava pela janela, iluminando as telas. Amara parou por um momento, observando o jogo de luz e sombra. Lembrou-se da escuridão que sentira, mas também da luz que encontrara dentro de si e nos outros. A jornada fora difícil e sabia que haveria mais desafios pela frente, mas agora ela tinha a sua arte, tinha a sua voz. E isso percebeu com uma clareza luminosa. Era tudo.